Nas eleições deste ano de 2022, a gente tem um contexto muito único da história política democrática brasileira, porque a primeira eleição presidencial que nós temos dois candidatos a presidentes que já ocuparam a cadeira presidencial. Dessa forma, como são candidatos extremamente muito conhecidos do eleitorado, esses candidatos já começaram, antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral em agosto, eles já tinham uma maior proporção de intenções de voto. Ou seja, candidatos muito conhecidos, o eleitorado já tinha tomado a sua decisão em relação a qual candidato votar. Dessa forma, a gente já tem, de certa forma, um acirramento maior da disputa eleitoral e, portanto, as eleições presidenciais têm esse contexto muito específico, que impossibilitou o crescimento de candidatos aí de terceira via, né, que em eleições anteriores chegaram a ter 15%, 20% dos votos, nessas eleições não conseguem chegar a 10% dos votos. Né? Então você tem que esses outros candidatos, além de Lula e Jair Bolsonaro, ficaram fora, impossibilitados desse crescimento, dada a grande visibilidade, o grande conhecimento que o eleitorado já tinha em relação aos dois principais candidatos. Também há um outro aspecto aí, que são as eleições estaduais. Nas eleições estaduais, exemplo aqui do estado do Piauí, os dois principais candidatos ao governo do estado são extremamente desconhecidos do grande público. Enquanto Silvio Mendes é conhecido apenas aqui em Teresina, região metropolitana de Teresina, o candidato Rafael Fonteles era pouco conhecido inclusive aqui em Teresina. Isso, de certa forma, afetou, atrasou a campanha e deixou que realmente esse público, esse eleitorado fosse conquistado, fosse conhecido, né, no momento da campanha eleitoral. E, portanto, a gente ainda tem aí um número muito alto de indecisos, né, e coloca a eleição ainda muito em suspense, porque, digamos, os dois candidatos estão bem competitivos e a diferença de intenção de voto entre um e outro já não chega a proporções tão grandes como nas candidaturas nas eleições municipais. Então nós temos uma especificidade aí dessas campanhas, né? Enquanto nas campanhas estaduais é comum que os candidatos já sejam conhecidos, já sejam lideranças mais tradicionais, em detrimento nas eleições nacionais sempre tem candidaturas novas que são bem competitivas, que às vezes despontam e levam as eleições para o segundo turno. Agora, em alguma medida, as eleições presidenciais correm risco de ser definidas até mesmo no primeiro turno, apesar da tendência maior aí para o segundo turno, né? Mais polarizada entre dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Porém, nas eleições estaduais, a gente pode ter mais certeza de uma chance de segundo turno eleitoral, já que os dois candidatos começaram tardiamente a difundirem seus nomes e a serem conhecidos pelo eleitorado.